Olá, nós somos estudantes do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Neste vídeo, iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Somos os integrantes do grupo 2, eu, Débora Gâmbira, Marcelo Emboaba e Mariana Mendes. E o nosso orientador é o professor Felipe da Silva Mendonça. Bem, eu irei falar um pouco sobre o título, o tema, o objetivo e uma breve introdução do nosso trabalho. Vamos lá? Bem, o título do nosso trabalho é a variação linguística no contexto educacional. E nós buscamos analisar as variações linguísticas da língua portuguesa seguindo as diretrizes estabelecidas pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós temos o objetivo de contribuir para uma maior compreensão das abordagens corretas nas práticas pedagógicas. Agora irei falar um pouquinho sobre uma breve introdução. Bem, o que é sociolinguística? Sociolinguística é um estudo da interação entre a língua e a sociedade. Ela surgiu na década de 60 e William Labov, que foi um linguista que nasceu nos Estados Unidos, ele é conhecido como o pai da sociolinguística ou a sociolinguística variacionista. Bem, ele destaca que o uso da língua não é apenas um meio de comunicação, mas uma ferramenta social que está profundamente interligada com a estrutura, a dinâmica das comunidades humanas. E a variação linguística, ela tem diferentes formas de uso da linguagem entre os falantes. E o seu estudo é essencial na sociolinguística, porque ele revela como os fatores sociais eles influenciam na língua, ou na linguagem entre os falantes. A BNCC ela destaca que a língua portuguesa é um fenômeno dinâmico, multifacetado, porque ela se manifesta de várias formas, nos contextos sociais, geográficos, culturais, e ela diz que a valorização das variações linguísticas são essenciais para a gente ter uma educação inclusiva e democrática. Bem, essa foi uma breve introdução. Nós continuaremos no vídeo e obrigada. Olá, meu nome é Marcelo, eu sou aluno de Letras da Univesp e eu vim fazer a apresentação do nosso TCC. Eu vou dar continuidade na introdução, complementando sobre a BNCC. A BNCC, ela traz um relacionamento da língua portuguesa com a linguística. Nós vamos falar sobre essas diretrizes, e como elas são implementadas na prática pedagógica. Ok? Nós esperamos que esse vídeo contribua com o papel da língua portuguesa na construção da identidade nacional e na promoção da inclusão social. A gente valoriza essa diversidade linguística e a forma de ser falada e escrita. A Base Nacional Comum Curricular, ela foi criada e promulgada junto à Constituição da República Federativa do Brasil. Quase uma década depois, em dezembro, ela foi aprovada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Segundo a LDB, o governo federal e o distrito, os municípios, eles têm que cumprir essas diretrizes no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Nós vamos falar sobre o ensino fundamental, anos finais, e o que essa linguística tem na BNCC. A Base Nacional Curricular, nos anos finais de alfabetização, ela dá uma ênfase na sociolinguística e tem um guia de construção de conhecimento. No decorrer dos ciclos, os estudantes são orientados a aprimorar essas relações, sendo que esse processo pode se estabelecer por 2 anos, implementando com um enfoque mais prolongado na ortografia. Essa ortografia, ela vai ser dividida em 3 aspectos, né? A inter-relação da língua falada, da língua escrita e de uma perspectiva sociolinguística, né? Os diferentes padrões de correspondência entre os sons e as grafias serão estudados. E a estrutura silábica da língua portuguesa é uma abordagem fonológica. A BNCC destaca 10 competências para o ensino fundamental: pensamento científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado e empatia e cooperação. A variação linguística é uma perspectiva alinhada com a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular reconhece a importância da variação linguística no processo educacional, que é fundamental para a diversidade da cultura linguística dos estudantes brasileiros. No contexto do ensino de língua portuguesa, a BNCC defende uma abordagem que valorize e respeite as diferentes formas de falar e escrever presentes no país, reconhecendo que a língua é um fenômeno dinâmico e multifacetado. A BNCC destaca que é necessário promover o ensino da língua portuguesa de uma forma a possibilitar aos estudantes o desenvolvimento da competência comunicativa em diferentes situações sociais, levando em conta as variações regionais, sociais, a norma padrão, mas também as variações linguísticas presentes em várias regiões do país, bem como as variações linguísticas decorrentes de fatores sociais, como idade, etnia, entre outros. Nesse contexto, é necessário que as escolas promovam o desenvolvimento que vá além dos aspectos cognitivos e intelectuais e leve em consideração também os aspectos sociais e culturais. O documento chega às escolas e aos livros didáticos e as mesas dos educadores entendem a linguagem como uma ferramenta interativa. O guia considera fundamental para o desenvolvimento dos alunos de educação fundamental. É importante ressaltar que a linguagem é utilizada para qualquer ato de comunicação e, para tanto, envolve diferentes formas como sinais, símbolos, gestos e regras de símbolos tradicionais. Utilizando diferentes linguagens, é possível desenvolver o pensamento criativo, lógico e crítico. Para tanto, o documento fala para os anos finais de 4 áreas de conhecimento ou itinerários formativos, conforme estabelece a LDB. Esses itinerários são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e as suas tecnologias, e ciências humanas e aspectos de ciências aplicadas. A BNCC aborda também a questão do preconceito linguístico como um problema a ser enfrentado no contexto educacional brasileiro. Ela reconhece que muitas vezes as variações linguísticas não normatizadas, como as faladas por grupos sociais marginalizados
ou por falantes de regiões distintas do país. São estigmatizadas e desvalorizadas pela sociedade. Assim, a BNCC orienta as práticas educacionais a promoverem o respeito e a valorização de diversidades linguísticas, incentivando os estudantes a compreenderem e utilizarem variedades da língua de forma adequada às diferentes situações comunicativas, sem hierarquias ou preconceitos. A abordagem da variação linguística na escola é essencial para promover uma educação mais inclusiva e respeitosa da diversidade linguística dos alunos. A BNCC sugere que as práticas pedagógicas relacionadas à variação linguística devem promover a compreensão da diversidade cultural e linguística do país, bem como a capacidade de utilizar adequadamente diferentes registros linguísticos, de acordo com o contexto comunicativo. Os sociolinguistas concordam que a linguagem social, portanto, sujeita às variações e mudanças devido à pressão do uso. A linguagem, assim, não é homogênea, mas diversificada pela cultura, pela história e pelo espaço. Isso resulta em várias variáveis dialéticas do português brasileiro. Essa perspectiva da língua polissistêmica, conforme Bogno, ela tem sido considerada nos documentos oficiais da educação brasileira desde a publicação dos parâmetros curriculares nacionais pelo Ministério da Educação, em 97. A BNCC orienta que os professores ajudem os alunos a usarem conscientemente as regras da norma padrão, em situações apropriadas de fala e escrita, adequando o uso sociolinguístico aos contextos sociocomunicativos. Esta orientação incorpora os níveis de variação extralinguísticos, também descritos por Labov, considerando que as formas linguísticas variam conforme os papéis sociais na interação. Os professores também devem destacar a necessidade de planejamento em textos orais. Por fim, a abordagem da variação linguística na escola, conforme recomendada pela BNCC, é fundamental para uma educação inclusiva que respeite a diversidade cultural e linguística dos alunos. Ao interagir a variação linguística no currículo, as práticas pedagógicas promovem uma compreensão mais ampla da diversidade do país e capacitam os alunos a usar diferentes registros linguísticos, conforme o contexto comunicativo. A perspectiva sociolinguística, que reconhece a língua como um fenômeno social dinâmico, tem sido gradualmente incorporada nos documentos educacionais brasileiros, pensando a necessidade de combater o preconceito linguístico e de ampliar a competência comunicativa dos alunos. Assim, a escola assume um papel crucial na promoção de um reflexo crítico sobre a dinamicidade da língua, instrumentalizando os alunos para uma participação ativa e consciente na sociedade. Olá, meu nome é Mariana Mendes e eu sou aluna do curso de Licenciatura em Letras da Univesp. Eu vim aqui fazer a parte conclusiva do nosso trabalho. A abordagem da variação linguística nas escolas é crucial para uma educação inclusiva, respeitando a diversidade linguística dos alunos. A BNCC promove práticas pedagógicas que valorizam a diversidade cultural e linguística do Brasil e incentivam o uso adequado de diferentes registros linguísticos, conforme o contexto. A língua é um fenômeno social e dinâmico, influenciado pela cultura, pela história e pelo espaço, resultando em diversas variedades dialéticas do português no Brasil. Desde os parâmetros curriculares nacionais de 1997, o ensino da língua portuguesa tem sido ressignificado para refletir essa diversidade. Estudos sociolinguísticos, como o de Bortini Ricardo, analisam as iniciativas governamentais
para renovar o ensino da língua materna no Brasil. Essas propostas buscam formar professores e alunos capazes de refletir sobre o uso da língua, combatendo o preconceito linguístico e afastando-se do ensino concentrado na gramática tradicional. A escola é uma instituição crucial para promover a reflexão sobre a dinamicidade da língua e expandir a competência comunicativa dos alunos. Ela deve incluir no currículo a leitura, a fruição e a produção de textos literários e artísticos que representem a diversidade cultural e linguística, como lendas, mitos, contos, crônicas, poemas, cordéis e quadrinhos. A BNCC promove uma reeducação sociolinguística afastando-se das noções tradicionais de certo e errado. A escola deve respeitar e valorizar os dialetos dos alunos, principalmente das camadas mais populares. É instrumentalizá-los para que possam participar ativamente na luta contra as desigualdades sociais. Professores devem ajudar os alunos a usar conscientemente as regras norma-padrão em situações apropriadas, considerando a variação linguística conforme os papéis sociais e contextos comunicativos. A educação deve focar na inclusão da norma culta sem substituir a variedade linguística do aluno, permitindo-lhes produzir discursos adequados aos diferentes contextos sociais. Abordar a variação linguística nas escolas é fundamental para uma educação inclusiva que respeite a diversidade cultural e linguística. A BNCC desafia os educadores a repensarem suas práticas pedagógicas, valorizando a diversidade linguística e criando um ambiente de aprendizado acolhedor e eficaz. Professores precisam estar preparados para enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pela BNCC, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária.